Fala galera, mais uma hora do Enem no ar, semana após Enem, seguimos no ritmo comentando as provas. E hoje é dia de Biologia. Bora? Roda a vinheta! Hora do Enem no ar e aqui a gente segue comentando a prova do Enem 2018, segunda prova. E quem nos acompanha são os professores Ney Melo e Priscila Paixão. Professores, sejam bem-vindos. Falando aqui de Biologia. Quero saber de cara o que vocês acharam das questões dessa prova. Eu gostei da prova, achei que tinham conteúdos assim permeando várias questões, então você encontra genética misturada com botânica, misturada com ecologia, com zoologia. Eu achei bem legal a forma como foram construídas as questões. Eu concordo com o professor, isso foi uma coisa que a gente observou muito de diferença no ano passado. Esses conteúdos de biologia, eles englobaram várias outras áreas da biologia, não vieram conteúdos muito fragmentados, o que é muito interessante. Pois é, vocês falaram disso, né, desse aspecto de trazer vários conteúdos na mesma questão. Qual a importância disso? Eu acho que a importância é você privilegiar aquele aluno que está estudando de tudo um pouco, de que está sabendo como é que pega o conteúdo e usa no dia a dia, e usa vários conhecimentos numa mesma questão. Isso é legal, privilegiar esse aluno aí. É isso aí, né? Bom, a gente está gravando esse programa no dia 14, justamente hoje saiu o gabarito oficial do INEP e por isso hoje a gente vai comentar melhor as questões e dar o gabarito aqui. Perfeito? Pode ser? Claro. Então bora para a primeira questão? Vamos lá. Bora, então lá. A primeira questão é a questão 93, né, professor? Você que separou. A questão se trata? 93, eu gostei muito dessa questão porque ela vai abordar conteúdo de genética, de ecologia, num conteúdo que na verdade é comum, e aquele conteúdo que está fresco na cabeça do candidato. Bacana. Aquele conteúdo de terceiro ano, e que ele vai falar de corredor ecológico, de fragmentação de ecossistemas, e aí ele começa já a dar uma dica do que ele vai perguntar falando de dispersão de semente. Ou seja, a gente está falando alguma coisa de fluxo gênico, a gente está falando alguma coisa de isolamento de espécies, e é por aí mesmo que ele vai fazer a pergunta final. Perfeito. Bom, só para a galera ficar aí, se localizar, é a questão 93 do caderno amarelo. Isso aí. Exatamente. E aí, professor, mas como é que a gente chega à resposta? Como é que a gente faz? A gente segue que fluxo de raciocínio? Eu acho que a gente tem que primeiro prestar atenção nas palavras-chave da questão. Quando ele menciona exatamente a fragmentação do ecossistema, a dispersão de sementes... Vai circulando aí, né? E aí ele vai circulando. O importante é como trabalhar hashtag, né? Hashtag de Facebook. Hashtag tô feliz, hashtag tô triste. Então, hashtag dispersão, hashtag fragmentação. E aí quando ele vai para a pergunta, que ele vai falar sobre a estratégia de recuperação da biodiversidade, por que ela é efetiva, é claro que ele vai cair logo na questão do fluxo gênico, né, de como que aqueles genes vão passar adiante, por que você faz o corredor ecológico, que, aliás, estratégia que a gente vê até no nosso dia a dia. A gente vê aí em parques, a gente vê em florestas, a gente vê onde está passando estradas, você tentar fazer corredores ecológicos para melhorar fluxo gênico, né? Então você ia cair com certeza essa resposta. Era uma questão relativamente fácil, na minha opinião, mas bem construída e que você tinha que estar atento àquele conteúdo comum do terceiro ano. Entendi. Gabarito, então, letra A. Letra A. Propicia Vem o fluxo gênico. E vem cá, e as outras opções? Por que não pode ser nenhuma das outras? Olha, intensificar manejo de espécie não é bem por aí. O que a gente está falando aqui é de como é que você faz um corredor para essas espécies passarem de um lado para o outro, ou seja, continuarem fazendo a sua variabilidade genética, continuarem fazendo cruzamento, né? Ampliar o processo de ocupação humana, pelo amor de Deus, claro que não, né? Quanto mais humano você bota ali, quanto mais você urbaniza o ambiente, pior. Aumentar o número de indivíduos nas populações, não, esse não é o objetivo do corredor ecológico. O objetivo é você manter o fluxo num bichinho podendo passar para outro lugar e continuar fazendo cruzamento, né? Favorecer a formação de ilhas de proteção integral também não tinha nada a ver. Você não está fazendo a ilha e protegendo ali. Você, de novo, você está fazendo um espaço como se fosse uma estrada ecológica para manter esse fluxo de genes de um lado para o outro. Então essa era
razoavelmente fácil de fazer. Beleza, bacana. Classificada como fácil. Pode encaixar ali. Aquela assim para você começar a se acostumar com o Enem. Bacana. Bom, você separou uma questão, né, professora, sobre fisiologia ali, ecologia, por aí? Sim, essa questão é muito interessante, né, que fala o que nós já abordamos, de que o Enem trouxe as questões envolvendo várias áreas da biologia. Então, aqui nós tínhamos os conceitos de zoologia, de fisiologia adaptativa, de ecologia. Bacana. Então, essa questão foi bastante interessante por conta disso. Bom, é a questão 115 do caderno amarelo. Isso. Por que você escolheu essa questão? Bem, por conta de abordar diversos assuntos, né? Aqui era necessário que o aluno lembrasse um pouquinho dos conceitos ali, dos grupos de animais, né? Um pouco de diferenciação, que através desses conceitos ele conseguiria já eliminar várias aqui. Porque Como quais? Quero como saber. quais? Já Olha quero só. saber. Por exemplo, aqui, ele estava perguntando, né? Estava trazendo esse contexto do clima de deserto, do bioma de deserto. E qual seria a característica compartilhada entre esses seres vivos aqui, roedores, aves, répteis e artrópodes, que pertencem a grupos distintos? Qual seria a característica que eles teriam em comum? Então, o aluno ele tinha que ter um pouco do conhecimento de zoologia, lembrar um pouco da fisiologia e tentar resgatar o que esses grupos têm em comum. E aí, como você conseguia eliminar algumas faces aqui? Por exemplo, né? Aqui tinha desenvolvimento do embrião no interior do ovo com casca. Então, tinha aqui seres vivos, todos são seres vivos que têm reprodução através de ovos, né? Aí você conseguia eliminar quem, por exemplo? Os roedores, né? Mamíferos. Mamíferos não se reproduziam assim, você eliminava de cara essa. Aqui na D, por exemplo, capacidade de controlar a temperatura corporal. Nem todos fazem isso aqui, entre répteis e artrópodes não conseguem fazer esse processo. A respiração realizada por pulmões foliáceos, né? A gente vê, por exemplo, nos artrópodes, lá nos aracnídeos. Então, era uma questão que cobrava conhecimentos individuais das outras áreas, e aí você conseguia eliminar. E aí você conseguia chegar na letra B, né? Que seria a eliminação dessas excretas nitrogenadas de forma concentrada. Por que concentrada, né? Se você está num ambiente seco, né? Pouca umidade, você não pode perder líquido. Certo. E aí, no caso, as suas excretas vai ser eliminada de uma forma mais concentrada possível, né? Porque você vai ter uma menor eliminação e mais concentrada. Não diluir, tudo Isso, mais. retendo bastante água, né? Perder Porque esse era o líquido. objetivo. Apesar de você ter afirmações corretas entre as outras alternativas, elas tinham que se encaixar na resposta, né? Tinha que se encaixar naquela pergunta que estava sendo feita. Então, pelos animais, pelas características individuais, né, de cada grupo, você conseguia eliminar algumas que a afirmação está correta, mas não responde àquela questão. E aí você chegava na letra B. E a letra A aqui, eu só esqueci de comentar, que a letra A fala das glândulas sudoríparas, né? Que é uma característica de mamífero e, pelo contrário, não ajuda a reter água. Exatamente. Faz com que a gente perca água no controle da temperatura do corpo. Essa de cara seria a primeira eliminada. Você Aquela quer, ali opa, de essa aqui não tem como. forma Dá pra fazer alguma. rápida. Vem cá, reforçando o gabarito, letra B. Letra B. B de bola. Perfeito. Vem cá, ecologia dominou a prova, assim, apareceu bem ou não? Pareceu bastante, né? E misturado com outras coisas, mas assim, é porque ecologia, ela vem nas aulas de terceiro ano e muitas vezes ela parece que é muito fácil, você está falando de relações entre espécies, nossa, isso você praticamente nasce sabendo, que fácil, não vou prestar atenção, que nada. Aquilo ali era a tônica para fazer um cenário para muitas questões, porque isso também é importante. Qual cenário está sendo desenhado por trás da questão para chegar naquela pergunta? É importante saber, né? Você precisa conhecer o cenário totalmente. para a partir dali você conseguir resolver a Muitas questão. vezes o cenário te dá dicas de como resolver. E a ecologia é importante porque ela conversa com várias áreas da biologia. Então, quando você cobra uma questão de ecologia, você pode colocar fisiologia dentro dela, você pode colocar evolução, você pode colocar diversos conteúdos, o que vai tornando assim a necessidade de compreender aquela questão com vários conhecimentos, abordando vários aspectos da biologia, né? Bacana. E aí fica mais englobado. Vem cá, teve alguma surpresa na prova, professora? Pra mim sim, botânica, né? Botânica! Botânica é sempre esquecido nas provas, muitos vestibulares, inclusive o Enem, e esse ano eles fizeram questão de colocar, ou colocou questão, que nós tivemos, por exemplo, a do enxerto, né? Específica, né, ali, trazendo conhecimentos de fisiologia, ou eles pegaram botânica, como, por exemplo, na questão de análise de DNA, e eles colocaram ali a análise de DNA de planta, que não é comum cobra mais relacionado ao humano, né? Teste de paternidade, por aí vai. E eles colocaram várias questões, conceitos ali de botânica. Essa foi bem do interessante. DNA de planta, curiosamente, foi uma repaginada numa questão do ano passado, que era de Pois é. DNA humano. Ele perguntava lá sobre alelos e tal. A estratégia para resolver a questão era rigorosamente a mesma. Você vê lá quais as bandas que estavam iguaizinhas no pai, na mãe, nas gerações.
E aí você chegava à resposta, só que dessa vez entrou um DNA de planta. E caramba, teste de paternidade de planta. E aí talvez tenha surpreendido alguns candidatos. Olha, caramba, botânica, genética, aí. E agora? Calma aí que a gente vai tratar dessa questão no próximo bloco. Calma aí, não dá spoiler não, professor. Vem cá, o nível de aprofundamento do conteúdo surpreendeu? Vocês gostaram disso? Eu achei assim que algumas questões tiveram conteúdos mais básicos e outras, por exemplo, como a que tratou da dispersão de plantas por vento, trouxe uns conceitos assim que o aluno precisava ter, não eram tão interpretativos, mais específico da área de botânica. Entendi. Entra naquela de difíceis, né, que precisa ter, né? Muitas coisas são nomenclaturas anatômicas, né? Sim. E nomenclatura e função. Ou você sabe, ou você não sabe. Se você não sabe aquele conceito, meio que não tem como fazer a questão, sabe? Não é interpretativo só. Sim. Entendi. Então era necessário ter esse conhecimento. Era necessário ter o conhecimento. Ele vem no conteúdo escolar, com certeza ele aparece, no caso de botânica, né? Mas você precisa lembrar do que é aquilo ali. Tá Anatomia de botânica é importantíssimo. E a biologia conversou com as outras disciplinas das ciências da natureza? Conversou. Teve até uma questão que chamou a nossa atenção, que era do LDL, era do colesterol. A gente começou a resolver. Tinha um engodo para o professor de biologia, que era um chamariz muito apetitoso, que era falar do LDL. Quando a gente começou a resolver, vinha uma conta, vinha outra, e aí a gente viu que a resposta era percentual, tinha a ver com matemática. Olha aí. Então, assim... E aí era para a gente dizer se o paciente lá, o indivíduo, estava acima ou abaixo do colesterol, mas isso era em cima de uma conta. Então você vê que a matemática trouxe um conteúdo lá da biologia do LDL para dentro do conteúdo, né, de contas, né? Olha aí, servindo de plano de fundo. Não é ecologia, né, que a gente falou, que é importante, mas... Como é importante até o candidato que é bom em matemática entender do que está se tratando aquilo. Porque se ele não soubesse esse plano de fundo aí, ele não teria entendido, por exemplo, poxa, mas como assim está acima ou abaixo do nível de LDL? Que LDL é esse? Então, isso é o colesterol, né, o de baixa densidade. Então, ele já viu isso na aula de biologia, só trouxe para ajudar a resolver a questão. Lembra de mais alguma? Vocês lembram de mais alguma? Sim, teve uma de química que trouxe respiração celular. Aí os alunos tinham que fazer cálculos, mas a equação era de respiração celular, falava um pouquinho disso. Teve uma que é meio química, física e biologia, que trazia a fotossíntese, e aí perguntava sobre essa troca de energia, que tipo de energia era essa. Também teve aquela, professor, do peixe. Elétrico. Peixe elétrico. Quando eu via do peixe elétrico, eu achei também que era de biologia, mas logo de cara já deu pra sentir, não, isso aqui vai pra outra, ou vai pra química, ou vai pra física, alguma coisa, não era biologia. Mas quando eu vi aquele peixe elétrico ali, eu falei, nossa, que legal, que questão bonita, e não é biologia. E tinha uma da visão também, né? De espectro da visão. E aí, como é que fazia aquilo? Você não sabia, né? Porque quando você vê assim aquele gráfico, né, de espectro de luzes, na hora que quem é professor de biologia associa, fotossíntese, ele vai falar de clorofila, clorofila A, clorofila B, que outros tempos já foi questão de concurso, e aí não era. E daquela vontade de ser, quem é da biologia, dá até assim, poxa, eu queria tanto fazer uma questão dessa e não entrou, né? Então fizeram um figa assim, né, e tudo mais. Exatamente. Bom, e nessa questão, inclusive, o comprimento de onda era no verde, né? Então, assim, você já pensa assim, opa, clorofila mesmo? Tá dentro da clorofila, alguma coisa assim. Vai falar, de repente, de um beta-caroteno, algum pigmento lá relacionado à fotossíntese não era, né? Mas como é legal, né, ter vários conteúdos passeando pelos conhecimentos. Conhecimento não é uma caixinha, né? Faça uma conta, olha, diga que estrutura é essa, olha, que átomo é esse. É uma coisa que permeia, né? É transdisciplinar, né? Eu tenho uma dúvida. Aqueles textos grandes, quando o aluno olha, às vezes fica nervoso. Qual a melhor estratégia para lidar com eles? Eu acho que a primeira coisa é você dar uma primeira passada no texto todo, somente se ele cai numa prova como a de biologia. A gente até teve uma questão assim, acho que foi a questão 104 da prova amarela, se eu não me engano. Era uma questão de texto longo, e aí eu particularmente sugiro, lê o texto todo e vai para a pergunta. Faz umas 3 leituras daquele mesmo texto, e se mesmo assim as informações estão muito pulverizadas no enunciado, coloque em cada parágrafo uma palavra-chave sobre do que ele se trata. Porque aí a coisa começa a ficar mais clara, você reduz o número de linhas infinitas ali e começa a puxar as ideias. Isso melhora muito a sua estratégia para chegar à resposta. E aí, professor, como é que a gente administra o tempo? Assim, o tempo é curto, né, pra gente fazer essa leitura. Então, assim, eu acredito que também você já no enunciado, vê ali o que eles querem, dá uma olhada rápida nas respostas, já dá uma luz, assim, do que você vai pesquisar naquele texto. Aí você ganha um tempo ali, já vai com o olho treinado, procurando aquelas palavras, e você consegue responder um pouco mais rápido, né, tentando
driblar esse tempo aí. Bom, e às vezes o comando da questão não tem muito a ver com o texto, né? Isso já complica um pouco mais a mente do participante. Exatamente. É uma boa sempre quando aquela questão está te confundindo muito em relação ao comando, ao que está pedindo. Às vezes as opções estão muito ainda nebulosas. Ficou muito tempo naquela questão? Passa para outra, depois você volta nela. Porque se ele colocou um enunciado tão grande, é porque é aquele momento para você parar com calma e ler. Não é para fazer acelerado. Aquela é uma questão que exige mais a sua atenção e que você vai ter que fazer uma leitura múltipla. Então, partiu botânica? Pode ser? Partiu. Então vamos lá. Primeira questão que vocês selecionaram foi a 121, tô certo? Caderno amarelo? Foi a E por quê? 121, aquela do enxerto. Sim. Me chamou muita atenção porque quando a gente está falando sobre botânica, que normalmente é um conteúdo de segundo ano, a gente não passa tanto pela questão do enxerto. Por quê? Esse é um conteúdo quando a gente está falando de hormônios vegetais, de fisiologia vegetal. Então a gente está falando de tecidos vegetais, ação de hormônios, e em algum momento a gente vai acabar mencionando o enxerto, porque você pode usar uma terapia hormonal, né? Você pode usar hormônios para trabalhar com enxerto. E aí, na verdade, ele estava te puxando na questão para pensar em genética. Isso me chamou muita atenção. E, na verdade, quando você vai ver lá o gabarito, que ele está falando sobre genótipo, que é a letra C de casa, a resposta era manutenção do genótipo da planta híbrida. E aí você fala, caramba, então não está dentro de hormônios vegetais, né? Porque, na verdade, essa questão aqui, você pega, né, duas plantas diferentes, hibridiza, ou seja, cruza, nasce a híbrida e aquela híbrida dali você vai fazer um enxerto. Inclusive saiu até em algumas revistas de divulgação científica exatamente sobre enxerto. Eu lembro que teve uma revista em julho desse ano, até que falou já disso. Em outros anos já foi mencionado sobre enxerto. Tem revistas sobre ambiente rural, sobre criação, né, de porcos, vacas e plantações, que fala de enxerto. E aí você fala, caramba, mas ele está puxando para genética, né? E aí era o gabarito C. E aí? Sim, Tá aí a importância, né, professor, dentro disso que você falou, de ficar atento a textos, jornais, tudo que tem saído na mídia, né, e tudo mais. Exatamente. Essa questão de enxerto aqui tem saído ultimamente nas mídias. Em televisão, já vi programa falando sobre isso em vários anos, em revistas de divulgação científica. Então, olha a importância do candidato estar atento, né? Eu mesmo que não esperava que ia sair enxerto, ainda bem que eu estava atento a essas notícias. Falei, opa, peraí, isso aqui é a vantagem de você usar enxerto, como é que funciona aqui? Então a gente acaba matando a questão. Perfeito. Bom, gabarito é a letra C, professora, Sim. mas tinha como escorregar em alguma das outras opções? Sim, a letra D, né? Por quê? Quando você vê a letra D, você vê reprodução de clones, né? Que a gente tem a manutenção do genótipo também quando você faz reprodução através de clone. Só que aí traz reprodução de clones das plantas parentais, que seriam os pais no cruzamento, né? Que seriam aquelas duas que eles fizeram o cruzamento. Só que o filho não tem o genótipo dos pais iguais, tem misturado, né? Então, não seria clone das plantas parentais, mas sim o clone da planta híbrida. Né? Dela mesma, né? Então, ou Sim. seja, mantém o genótipo. Na verdade, nos dois casos aqui, se eu dissesse, por exemplo, na D, reprodução de clones das plantas de enxerto, estaria dizendo a mesma coisa, só que ele trocou um pouco a palavra exatamente para ver se você dominava esse conceito. Você sabe o que é parental, você lembra que o parental lá são as plantas que vão fazer o cruzamento e que a planta híbrida que vai ser a que está fazendo o enxerto, era aquele momento de você misturar o conteúdo com a sua sagacidade de usar esse conteúdo. Perfeito. Sim. E nenhuma outra opção dava para confundir? A gente pode dar uma analisada? Vamos dar uma olhada. Bem, na letra A, ampliação da variabilidade genética. Não, né? A variabilidade genética a gente tem quando a gente tem essas trocas de gametas. Então, quando a gente faz o enxerto, a gente não está aumentando a variabilidade ou proporcionando a variabilidade. Está fazendo a manutenção do genótipo, né? Na letra B, produção de frutos das duas espécies. Não, ali a gente teve uma mistura das duas que vai dar um fruto diferenciado das plantas mães, né? Exatamente. E na letra E, modificação do genoma decorrente da transgenia. Não, aí tem alguns alunos que já sabem que nem gosta muito de transgênico, já corre para marcar essa. Só que aqui, na verdade, não tem nenhuma técnica transgênica, não teve modificação, inserção de DNA em outro ser vivo, então não teria como mesmo. Vem cá, confunde muito ter informações verdadeiras nas opções de resposta, mas que não condizem ao que o enunciado pede?
Confunde, a gente já viu isso até na questão do outro bloco, né? Sim. Quando aquela frase está correta, você sabe que está correto, e aí de repente seu cérebro desliga e você começa a procurar quase que o que é verdadeiro ou falso, né? E aí você já pronto, está desviando do foco da questão. É muito importante quando você está fazendo a questão, até assinalar, deixar ali riscado qual é o comando da questão, o que ela quer saber. Né? A questão não quer saber o que é certo ou o que é errado, verdadeiro ou falso necessariamente. Ela quer saber se você domina aquele conhecimento ali, se você conseguiu interpretar a pergunta também. Nesse momento é concentração e treino, né? Prática para chegar ali e saber lidar com essa situação, né? Exatamente. Tem que ser treineiro, tem que fazer as provas anteriores de outros anos, tem que estar acostumado. Alunos aí de segundo ano que estão fazendo a prova do Enem, às vezes ficam assim, faço, não sei, ainda não é a hora. Faça! Aprenda com a prova do Enem, porque no ano seguinte, com certeza, você vai estar mais forte, mais preparado, treinado. Exatamente. E, professora, você escolheu a questão 91. Por quê, professora? Bem, essa questão é muito interessante. Ela também traz conceitos de química, né, que a gente aborda aí em fisiologia, no processo digestivo. E essa questão foi muito interessante, porque tem muitas pessoas que ficaram assim no meio do caminho, será que era uma, será que era outra? Mas tem conceitos chaves aí para conseguir responder essa questão, né? Perfeito, partiu. Explica pra gente. E aí? Entre A e B, né? Sim, que era o grande... entre A e B. Calma aí, explica aí da questão, do que se trata, pra galera se posicionar aí, se identificar, né? Se A questão localizar. era sobre o sistema digestório. Então, você já imaginaria aí que poderia perguntar sobre algum hormônio, alguma enzima, algo qualquer que está sendo jogado ali no sistema digestório, e ele vinha falando de ácidos biliares. Pensou em ácido biliar em algum momento daquele seu conteúdo quando você está na escola? Você ouviu falar da função de detergente ou da palavra emulsificar proteínas? E também é importante dizer que a bile não tem enzimas, então ela na verdade vai servir para melhorar, facilitar aquela digestão. E muita gente acabava indo, né, naquela letra A, que é da hidrólise de lipídios. Não, a função era exatamente agir como detergente. A bile não vai hidrolisar nada, não vai hidrolisar lipídio, age como função de detergente. Sim, porque a gente sabe a natureza das gorduras, dos lipídios, não se misturam com água, né? Então como é que você vai iniciar esse processo de digestão se não tem essa mistura? Então primeiro vai fazer com que essa molécula, esse lipídio, ele consiga ter uma dissociação em água, né? Então é muito importante isso. É esse conceito mesmo de lembrar de detergente, de emulsificação de gorduras, que aí você já conseguia cortar a letra A, porque dá aquela confundida, né? Exatamente. Ainda mais na hora do nervosismo, né? E as outras opções, tem alguma que pode confundir, não? Bem, a letra C, eu vi aqui alguns alunos ficaram meio assim, tornar os lipídios anfifílicos, né? Anfifílico seria uma molécula que teria natureza polar e polar, mas ela não vai modificar a natureza do lipídio. Ela vai trazer uma estrutura ali diferente, mas modificar não, só vai fazer que ela consiga se dissociar em água, né? Ele já disse até a natureza do lipídio lá no enunciado, olha, isso aqui é apolar. Então não tem como também misturar. Mas tem que estar com um conceito bem firme na mente. Tem que estar com o conceito Pra não bem firme. escorregar. E aqui lembrar da química, né? É um conceito dentro de química também. Química. Perfeito. E reforçando o gabarito, É, letra B. B de opção bola. B. Perfeito. Bom, você falou do treineiro, professor, e isso é importante, é legal marcar isso. Por que o treineiro, a pessoa que está em dúvida, tem que realmente fazer? Qual a importância de fazer a prova antes, sem ser a pra valer, né? É ter aquela experiência, não ter aquele choque de, nossa, eu nunca fiz isso aqui, e agora? O que eu faço? E ficar perdido. Se você já teve uma experiência prévia e uma experiência leve, aquela que você não tem ainda aquela obrigação de, poxa, eu tenho que passar, eu tenho que me dar bem, eu tenho que tirar uma boa nota, acertar o máximo de questões, você está, por exemplo, no segundo ano, você vai mais leve, você vai com uma responsabilidade a menos na sua cabeça, no seu psicológico. Então isso é importante. E fazer provas de anos anteriores, né? Uma coisa é treino, outra coisa é o jogo. Então, quando você vai para o treino, você como um júnior, né, de futebol, olha, eu vou tentar aqui esse jogo oficial, ver como é que é. Ele não vai com tanta responsabilidade, ele treina, ele vê como é que é, ele experimenta, isso é importante. É como resolver as questões de anos anteriores, só que ali você está em todo aquele ambiente do Enem. Você tem que acordar cedo, você tem que pegar o seu ônibus, pegar o seu carro, você tem que comer bem, se alimentar bem, né, e chegar lá no dia e fazer a sua prova. E aí, professor? Sim, essa experiência de você estar sempre fazendo as questões anteriores é fundamental, porque o Enem, ele tem uma cara diferente dos outros vestibulares. As questões são cobradas de uma forma diferente, uma contextualização muito grande, uns textos e muito interpretativos que traz uma natureza diferente dos outros vestibulares. Então, quanto mais você vai treinando, você já vai conhecendo a carinha do Enem, que você já pega uma questão e sabe, não, isso aqui é uma questão do Enem. Fora o tempo, né?
O Enem é uma prova também que está ali, ó, vendo se você sabe administrar seu tempo e para cada questão. Então, isso é muito importante, você tá fazendo essas questões anteriores, fazendo esses simulados e fazer a prova mesmo antes de você decidir se você quer ou não fazer, como no segundo ano. Você vai estar mais preparado, isso é muito importante. É legal essa contextualização que o Enem está trazendo a cada ano, né? Sim. Porque às vezes você está na escola, está fazendo um determinado tipo de questão, que ele diga o que é isso, cite tal coisa, e quando você chega no Enem para treinar, você vê, caramba, peraí, quando chega no jogo de verdade, o tipo de pergunta muda, então você não tem aquela surpresa. Essa contextualização é que é bem interessante, de quando a gente está ensinando para o aluno, a gente se adaptar também. Porque ela é legal, ela é mais interessante para ensinar, você contextualiza vários tópicos, vários conteúdos. Está numa aula de biologia, você puxa lá alguma coisa da química, puxa de física, isso é legal do professor fazer. Você está treinando o aluno para a prova do Enem e também treinando para a vida. É isso aí. Lembrando a galera que temos os percursos educativos de biologia. Então, ó, percurso educativo de biologia. Fiquem atentos, hein? Vem cá, para quem está começando a se preparar agora, qual o conselho? Além das estratégias, o conselho? O meu conselho, assim, eu sempre falei para meus alunos, ano de vestibular, vai prestar uma prova, você tem que estar atualizado, né? Como o professor falou, você tem que estar olhando esses sites que fazem divulgação científica, né? Tem muitos sites que fazem numa linguagem mais adequada para o aluno. Tem que ver televisão, tem que pesquisar notícias, porque eles trazem muito esse conhecimento atual. O Enem gosta de atualidade, gosta de saber se o aluno está ligado no mundo, né? Se ele está entendendo as coisas que estão acontecendo. Isso é importante em todas as áreas do Enem, não somente em biologia, né? Tem que ler muito, não ter medo de botar ali a cara no Enem mesmo, de botar a cara nas provas, porque é isso que vai te dar uma experiência prévia, vai te dar alguma bagagem. Ler eu acho que é fundamental, né? Sim, é fundamental. Perfeito. Professores, muitíssimo obrigado mesmo pela ajuda, viu? Muito obrigado. Obrigado a você pelo convite aí, estamos aí. Valeu. O nosso balanço sobre a edição 2018 do Enem fica por aqui. A partir da semana que vem, você confere as melhores entrevistas de 2018. Não vai perder. E se inscreve no nosso canal, youtube.com/TV Escola. Tchau! Queria estar na praia, né? Mas vamos lá. Vontade de ir pra praia, mas vontade vontade de estar aqui e de estar na praia, né? Mas tem que estar aqui. Verdade, queria estar na praia, né? Mas acontece. Podia estar em casa dormindo. Praia muito quente. Saindo com uma sensação de cansaço. Olha, agora dá uma relaxada. Quando eu chegar em casa e dormir, não aguento mais. Agora é relaxar e esperar o resultado que sai um dia antes do meu aniversário, como sempre. Acho que uma descansada é mais do que merecida.